E aí galera, tudo beleza? Tranquilo? Mais um videozinho aí do canal. Quero falar com vocês hoje sobre direito civil, conceito introdutório de pessoa. Tema muito importante. Mas antes quero dar dois recados aí pra vocês. Primeiro é agradecer a todo mundo que já está inscrito no meu canal. Eu fiz poucos vídeos, mas o canal já está com quase 1000 inscritos, é um número muito bom e eu pretendo fazer mais vídeos pro ano que vem, tá com mais novidades aí, dar umas aulas mais expositivas, mas eu ainda tenho alguns problemas com programas para gravar e equipamento, então fica nisso por enquanto, mas já eu agradeço todo mundo que está inscrito no canal. Segundo recado é que eu estou tentando gravar um vídeo para colocar de apresentação no canal, mas cara, eu sou muito ruim com edição de imagem, gravação, de fazer essas coisas, de cortar e fazer edição. Vixe, cara, eu sou muito ruim mesmo. Pra você ter uma ideia, a última vez que eu mexi com esse tipo de coisa eu tinha 13, 14 anos, que eu ficava brincando lá no Paint. Então, cara, eu e um bebezinho de 6 meses, a mesma coisa para fazer isso aí. Não tenho habilidade, então, mas estou tentando aprender aos poucos. Sei lá, vai sair uma hora esse vídeo, se alguém quiser me ajudar também, aceito ajuda, aceito dica, qualquer coisa, mas uma hora sai. Enquanto isso, vamos estudando, vamos dando prioridade para o conteúdo do canal, que é o mais importante, que é o teu objetivo aqui, certo? Se você está vendo esse vídeo porque você quer aprender de uma forma diferente, porque eu, como estudante também, assim como você, estou aí estudando, faço faculdade, faço cursinho, estudo muito sozinho, com professores, e eu sei o que a gente precisa aprender e como a gente precisa aprender. Então esse é o meu intuito aqui no canal. Beleza? Vamos lá então para a aula? Vamos começar. Direito civil, pessoa. Cara, quando você começa a estudar pessoa no Código Civil, você tem que entender que o código está falando de pessoa, mas existe o que a gente chama de sujeito de direito, que é um pouco mais complexo. E eu quero chegar lá, quero chegar no sujeito de direito e nas dimensões do sujeito de direito. Fui eu que criei esse esqueminha e eu tenho certeza que ele vai ajudar você. Então, o que é pessoa para o Código Civil? Para o Código Civil, pessoa é qualquer ser humano que nasce com vida. Tranquilo? Isso quem diz é o artigo 1º e 2º do Código Civil. Então, pessoa é quem nasceu com vida. Então, a partir do momento do nascimento com vida, você adquire um conjunto de direitos que a gente chama de personalidade, que já fazem parte da segunda dimensão. Eu já vou explicar melhor. Certo? Então, a pessoa nasce e a pessoa morre. Ela tem um ciclo dentro do ordenamento jurídico. Então vamos lá, então, coloque o sujeito de direito no centro e vamos analisar a primeira dimensão do sujeito, que é que é expressada pelo verbo ser. Então, primeira dimensão do sujeito de direito, o verbo ser. Por que ser? Porque eu nasci com vida, eu já sou pessoa. Em sendo pessoa, automaticamente você adquire direitos, que é a segunda dimensão, que é a dimensão representada pelo verbo ter. Então, segunda dimensão, verbo ter. Mas André, você vai me perguntar, André, eu tenho o quê? Eu tenho um rol de direitos, e aí você tem que ir direto para o artigo 11 até o artigo 20 do Código Civil, que exatamente vai falar dos direitos de personalidade. Então você nasce com vida, automaticamente você adquire a personalidade. E a personalidade, ela é representada por esse rol de direitos que estão lá no artigo 11 ao 20 do Código Civil. Que são integridade física, intimidade, o direito à honra, à vida privada, o direito ao nome. Entendeu? Então esses são basicamente os direitos de personalidade que estão nessa parte do Código Civil num rol exemplificativo. Põe isso na tua cabeça. Esses direitos, eles não se encerram ali, não estão rigidamente fixados ali.
eles estão fixados ali, mas estão espalhados pelo Código Civil e por outros diplomas legais também. Certo? Então, primeira dimensão ser, segunda dimensão ter. A segunda dimensão também a gente chama de capacidade de direito, que são esses direitos que a pessoa recebe simplesmente porque ela nasceu com vida. Ela não fez nada para ganhar esses direitos. Ela simplesmente nasceu com vida, ela é pessoa, e pessoa sem qualquer distinção perante o Código Civil recebe esses direitos que a gente chama de personalidade civil. Outro detalhe, esses direitos eles são protegidos inclusive pela Constituição. Anote aí, artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Vai falar o quê? Todos esses direitos eles têm proteção constitucional. Isso significa o quê? Se você for lesado em algum desses direitos, por exemplo, alguém ofendeu a tua dignidade numa rede social, você tem o direito a exigir dessa pessoa a reparação desse dano. Tranquilo? Inclusive a iminência desse dano. Não precisa que o dano já tenha ocorrido. Você pode pedir uma obrigação aí de não fazer, que uma pessoa não veicule alguma imagem tua, por exemplo, previamente a essa violação. Certo? Então tem esse detalhe, artigo 5º, inciso 10 da Constituição e também artigo 12º do Código Civil. Dá uma lida aí. Posto isso, vamos analisar a terceira dimensão do sujeito de direito, que é a dimensão do exercer, verbo exercer. Aí você me pergunta, tá bom André, mas o que tem a ver o verbo exercer? Pense comigo, do que adianta a pessoa nascer, ter direitos, mas ela não conseguir exercer esses direitos? Né? Porque você tem que se atentar para esse detalhe. Não adianta nada você ter o seu direito e não conseguir exercer ele. Como assim? Você tem que olhar agora para os artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil, que vão falar aí sobre a capacidade de fato, que é você exercer de forma autônoma, de forma pessoal, os seus direitos, seus atos da vida civil. Pense na seguinte situação. Imagine que você sofreu um acidente de carro e perdeu a sua consciência, ficou em coma durante 3 meses. Pergunto para você, nesse período, você tem condições de exercer os seus atos da vida civil de forma consciente e autônoma, se autodeterminando com relação a tuas ideias? A resposta é não. Você não tem como, você está numa cama, e aí nesses casos alguém vai exercer para você os seus direitos, ou vai representar você, ou vai assistir você no seu interesse, para que você continue exercendo os seus atos da vida civil. Isso não quer dizer que você perdeu os seus direitos, não, você não perdeu os seus direitos. Só você não está conseguindo exercer uma dimensão da sua autonomia. Conseguiram entender? Então, o artigo 3º e 4º, eles vão falar aí sobre essa quantidade de capacidade que vai ser retirada, né? No caso do artigo 3º, são os casos em que você vai estar absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil, e o artigo 4º, naquelas situações onde você vai estar relativamente incapaz, que você ainda vai ter uma certa autonomia, mas que você vai precisar do instituto que a gente chama de assistência. E o artigo 5º do Código Civil vai falar sobre hipóteses de emancipação, onde você vai ter a sua capacidade plena adquirida previamente, né? Não como normalmente o Código Civil prescreve. André, em que momento que a pessoa vai ter capacidade plena para exercer os atos da vida civil? Normalmente quando a pessoa adquire lá os seus 18 anos. Nesse momento, ela vai ter tanto capacidade de direito, que são aqueles direitos que ela recebeu quando nasceu, e capacidade de fato, que é a capacidade de exercer autonomamente, individualmente, os seus atos da vida civil. Aí nesse momento ela vai ter capacidade plena. Ela vai poder fazer tudo sem precisar de ninguém. Conseguiram compreender, pessoal?
Então vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. Artigo 1º e 2º do Código Civil. A pessoa nasce com vida, automaticamente vamos para a segunda dimensão. Recebeu direitos. Que direitos são esses? É a personalidade civil. Que estão aonde, André? Lá no artigo 11 ao artigo 20 do Código Civil. Que é sinônimo também de capacidade de direito. Vamos para a terceira dimensão, capacidade de fato. Tenho direitos, sou pessoa, quero exercer de forma autônoma esses direitos. Artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil. Fechou? Estou exercendo meus atos da vida civil. A pessoa morre, quando ela morre, ela encerra a personalidade dela, ou seja, todos aqueles direitos vão ser extintos. Né? Todos aqueles direitos ali de personalidade vão ser extintos, dando fim à pessoa civil que nós falamos. Certo, galera? Esse foi o esqueminha aí sobre pessoa e sujeito de direito. Estude isso aí, faça um esqueminha no teu caderno, desenhe aí, eu fiz assim também e dá muito resultado. Estude esses artigos, é claro que tem muito mais para se aprender em relação a isso, você tem que estudar aí quais são as teorias em relação a quando começa a personalidade civil, porque eu falei que começa com o nascimento com vida, mas existe a teoria natalista, a teoria concepcionista, que vão aí polemizar muito em relação a esse assunto. Por enquanto é isso, espero que você tenha aproveitado. Continue aí assistindo os vídeos, curta, compartilha aí, dá uma força pro canal, dá sugestão também e um abraço.